Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater papo, trocar uma ideia, e o meu convidado de hoje é o Jeff Nascimento. Ele é, de acordo com a bio dele no Twitter, doutor em Direito Internacional, defensor de direitos humanos, assessor na Conectas, que é uma ONG que existe para proteger, efetivar e ampliar os direitos humanos, e também é advogado, programador, pai. A nossa entrevista é para falar de direitos humanos no Brasil, no mundo, e, para falar bem a verdade, eu não lembro de tudo que a gente tratou nessa entrevista, porque ela foi gravada em fevereiro. Sim, fevereiro. Como você deve ter notado, o podcast Telefonemas com um tempo sem novos episódios, e a gente está retomando agora o podcast. Então eu aproveito essa entrevista gravada lá em fevereiro, quero aproveitar algumas outras que já estão gravadas, e quero gravar novas entrevistas, é lógico. Mas a gente precisa começar de algum ponto e resolvi recomeçar na entrevista do Jeff, que é uma entrevista que eu lembro de ter sido muito legal. Enquanto eu tô gravando isso aqui, eu ainda não editei o episódio. Então eu não sei tudo que a gente tratou, mas eu tenho essa lembrança. Foi um papo muito legal, porque o Jeff é muito legal. Quem segue ele no Twitter já conhece, e você que tá chegando agora vai conhecer esse cara sensacional que é o Jeff. Certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. É dessa maneira que o nosso podcast chega para mais ouvintes. Nessa retomada, eu acho que isso é mais importante ainda, porque o pessoal deu uma esquecida aí no podcast. Então, lembra todo mundo aí que o podcast existe e que o Telefonemas está de volta, certo? Ajuda a gente aí. E também é bom lembrar que a gente conta com a sua participação sempre. Então escreve pra gente no Twitter com a hashtag Telefonemas, ou manda um e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. A introdução já está com mais de 2 minutos. Falei demais, então vamos direto para a entrevista. E depois da entrevista tem aquele nosso papo. Tá lembrado como que é? Eu dou uma faladinha a mais lá, certo? Então, com vocês, Jeff Nascimento. Jeff, acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é para descrever assim o que você faz. Muito resumidamente, Você é advogado, doutor em Direito Internacional, ativista de direitos humanos. Eu queria, assim, que você resumisse pra gente como que você chegou nesses campos, direito, o ativismo pelos direitos humanos. Onde começa a sua história? Claro. Bom, acho que tudo começou, enfim, eu fiz faculdade de Direito, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e durante o curso, a graduação, ao longo do tempo, enfim, o curso de Direito é um curso bastante amplo, e você acaba... Pode ir para qualquer rumo, sem dúvida, e inclusive muitas faculdades têm um olhar até mais de direito privado, direito civil, e algo que nunca foi muito minha praia. E desde que eu entrei na faculdade eu tinha muito interesse pela parte internacional, de relações internacionais, e já me interessei bastante pela parte de direito internacional. Entendi. E aí ao longo do tempo eu fui meio entrando na vertente de direito internacional para a parte de direitos humanos, que é algo que também não é muito dado com muito destaque na faculdade, pelo menos na época eu fiz graduação, não era assim, no começo dos anos 2000, e agora isso mudou bastante, mas o fato é que eu fui entrando em contato um pouco com a possibilidade de trabalho na área de direitos humanos e principalmente das organizações da sociedade civil que trabalhavam nessa área. Eu acho que é uma coisa até meio mística, as pessoas não têm muito ideia, fica um pouco pensando que é sempre um trabalho voluntário, ou que é algo que você vai fazer como uma atividade complementar. Boa parte do trabalho no terceiro setor ainda se pauta por essa lógica, de ser um complemento à atividade que as pessoas fazem, então, mas o fato é que é possível você trabalhar com direitos humanos, e isso é uma coisa que foi descobrindo ao longo da faculdade, e algo que eu acabei me envolvendo logo depois que saí, Entendi. Eu acho que inclusive tem muita dúvida a respeito desse tema, e acho que, não sei, eventualmente se puder esclarecer um pouco, ou a nossa conversa puder ajudar um pouco, eu já fico bastante feliz também. Eu acho ótimo isso, porque eu tava lendo as coisas que você pesquisa, escreve, quando você vai fazer às vezes um comentário, e eu acho que é um campo que
Assim como você mencionou muito bem aí que o direito, assim, eu fui estudar direito, mas o direito é um campo que, sei lá, eu posso ir pra áreas que eu vou, sei lá, enriquecer, né? Uhum. Ou vou trabalhar em áreas que assim, são completamente diferentes e que, como você mencionou, tem dinheiro, mas não é o que as pessoas imaginam, muitas vezes, né? Mas falando em amplitude, acho que o campo dos direitos humanos também é isso, né? As pessoas talvez, quando ouvem falar nessa palavra, pensam muito em... Nem sei o que elas pensam, assim, mas é um campo também muito amplo, né? De ação, de atividades, né? Sem dúvida. Ele tanto é amplo, e na verdade tem até uma discussão importante, né? Se a gente for tratar desse tema especificamente no contexto brasileiro, enfim, né? Acho que a gente pode em algum momento falar a respeito disso, né? Mas é uma área que atrai, né, sentimentos fortes, né? De oposição. A gente fala em direitos humanos, já surgem alguns chavões aí, inclusive... O clássico, né? Para humanos direitos. Exato. E isso faz com que, de certa forma, né, até algumas organizações e pessoas que trabalham com a pauta de direitos humanos têm, inclusive, discursivamente nos últimos tempos, preferido não falar especificamente usando esses termos, né? Então, interessante. Há muitas organizações no Brasil, por exemplo, trabalhando com o direito das crianças, adolescentes, trabalhando com a pauta de contrária à violência contra a mulher, né, de empoderamento da mulher, ou anti-violência contra a população LGBTI. Enfim, temas, por exemplo, de redução da pobreza, de redução da desigualdade. Muitas organizações trabalhando com a pauta de segurança pública. E todos esses temas, né, próprio direito à educação, né, muitas organizações a nível, enfim, organizações locais, de bairro, que fazem, por exemplo, monitoramento, enfim, que acompanham um pouco a pauta, até da escola local, né, da escola infantil dos seus filhos, e está preocupado com o debate a respeito de educação. E não se vê esse tipo de trabalho como sendo um trabalho de direitos humanos, e isso é um trabalho de direitos humanos, né, então... muita gente trabalha com direitos humanos e por uma série de motivos, acho que até inclusive essa própria demonização, né, que essa pauta acaba atraindo, acaba não colocando nesse rótulo, né, que não, eu trabalho com direitos humanos, eu estou falando de direito à educação, isso é parte dos direitos humanos, então também sou um ativista de direitos humanos. Sim. Então tem um pouco isso no nosso campo, né, quem trabalha na área, de reconhecer o que é trabalhar com direitos humanos, né? Quem é essa pessoa que trabalha com direitos humanos? Aí quando você vai entrando nesses meandros, você vai acaba vendo que muita gente trabalha com direitos humanos, ainda que não utilize às vezes esse termo por uma série de motivos. Acho que é um termo que sempre foi demonizado, né? Desde, sei lá, você vai pegar quando que esse termo surge, você sabe dizer assim? Quando que vira uma causa específica mesmo? Tem a ver com a declaração da ONU? Sim, não, talvez a versão mainstream, né, da origem dos direitos humanos, geralmente, na verdade, enfim, autores que traçam uma linha histórica que partiria, por exemplo, da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, do processo da Constituição dos Estados Unidos, né, enfim, da Constituição Mexicana, e tendo como um momento importante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 48. Essa é uma versão que tem... Novinha, né? Sim, não, ano passado, inclusive, 70 anos, né, teve muitos eventos aí em comemoração, mas essa é uma visão, assim, muito disseminada, né, e colocando principalmente esse fato de que esse movimento global de direitos humanos, talvez ele tenha ganhado um grande incentivo, impulso em 48 com a Declaração Universal. Entendi. Mas há outros autores, inclusive, que mudam um pouco, né, esse foco. Alguns autores que colocam mais recentemente, falando que, na verdade, quando a gente fala em direitos humanos, como a gente trabalha hoje em dia, é uma ideia que foi surgida na década de 70, na verdade, impulsionada, por exemplo, pelo trabalho de organizações como a Anistia Internacional, que deram escala, né, a essa ideia de direitos humanos, né. Então tem um autor chamado Samuel Moyn, que ele tem trabalhado esse conceito de que, na verdade, o movimento de direitos humanos ele foi incentivado, né, e ele é como a gente conhece hoje por conta
de atuação de organizações como a Anistia Internacional a partir da década de 70. Entendi. E outros autores que eu gosto mais, inclusive, que falam que, na verdade, direitos humanos é uma ideia que ela já vinha de antes, inclusive antes da própria Declaração Universal. E colocam, por exemplo, o papel que a América Latina, países da nossa região, tiveram na construção desse conceito, né? Então, direitos humanos era uma ideia presente na região da América Latina antes da Declaração Universal, né? E os países da nossa região ajudaram a esse movimento a se robustecer e a abranger outros temas, né? Então, trabalhando na área, a gente vê muito disso, né? Quantos temas são tão importantes de direitos humanos, eles não foram, ganharam escala, ou ganharam amplitude, ganharam voz por conta de violações ocorridas na nossa própria região, né? Então, tem uma dialética aí, né? As violações ocorridas, elas também servem como um impulso, como base, né? Para o fortalecimento da pauta. Então, isso é uma coisa bem interessante. Interessante, né? Porque é bem... Se você pega essa visão muito eurocêntrica, né? Parece que é uma coisa que escapa da nossa realidade, mas a gente influenciou, como você disse, né? A gente influenciou pra caramba essas... Exatamente. E no contexto brasileiro, assim, mais contemporâneo, quem são? Você acha que são... Quais são as suas organizações ou pessoas que são pilares dos direitos humanos, assim, da briga pelos direitos humanos no Brasil? Então, acho que uma coisa interessante, né, eu gosto sempre de tentar ver um pouco essa temática, né, a partir um pouco das pessoas que estão trabalhando, né, acho que isso ajuda bastante, né, a partir do momento que a gente reconhece a importância, por exemplo, dos documentos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dos pactos internacionais da ONU, e toda essa normativa que ela é bastante extensa. É importante reconhecer, incentivar que os países eles façam parte, integrem essa normativa, mas é importante a gente também olhar para as pessoas que estão trabalhando. Sim, muitas vezes são esquecidos. A pessoa que resolve colocar a sua vida em risco por conta de uma pauta, e muitas pessoas que trabalham com direitos humanos hoje no Brasil, elas estão concretamente em risco. Nossa. Então me parece até legítimo, me parece justo, parece até um ato de empatia a gente olhar para essas pessoas que não ganhariam nada em falar que estão trabalhando com direitos humanos, ao contrário, elas estão sendo ameaçadas por falar que trabalham com direitos humanos, o que elas têm a dizer a respeito do tema. E no Brasil um pouco, esse impulso ele foi muito, a gente pode vincular bastante com o pós-ditadura militar, né, os movimentos que começaram a atuar no âmbito da ditadura militar e que tiveram uma projeção, depois que acabou a ditadura militar, organizações que trabalharam na construção da democracia brasileira, que se engajaram na Constituinte e que têm trabalhado com pautas desde então. Acho que esses são talvez o bloco... talvez os pais fundadores da ideia de direitos humanos no Brasil, né? Então, diversos ativistas que foram perseguidos políticos e que atuaram junto à Igreja Católica, de certa forma, e aí tem uma vinculação bastante importante da pauta de direitos humanos no Brasil com o papel da Igreja Católica, né? Então tem essa questão da religião sendo tendo uma proximidade, a Igreja Católica também avançando pautas sociais. Então, isso informou muito, né, essa origem do movimento de direitos humanos, né? E claro, essas figuras históricas que estão, muitas delas vivas ainda e atuantes na pauta de direitos humanos, poderíamos citar vários, né, mas José Carlos Dias, né, Margarida Genevoix, Sueli Carneiro, o próprio Betinho, né, e aí, voltando aqui, eu tinha falado antes, né, você pegando uma vertente da questão do combate à pobreza, do combate à fome, e isso também é uma pauta de direitos humanos, e ele era acho que o Betinho, ele pode ser também, a gente pode ver ele como esse ator, né, essas pessoas que estavam levando a pauta de direitos humanos, ainda que não falando com essas palavras, e foram responsáveis por levar essa bandeira, que hoje, de certo modo, a gente pensa nas violações que têm ocorrido nos dias de hoje,
E aí a gente pensa nas pessoas que estão sendo vítimas dessas violações, e essas talvez sejam as pessoas que estão falando que é direitos humanos hoje no Brasil, né? Então, vítimas da violência nas grandes cidades, né? E aí eu posso citar, por exemplo, o movimento das Mães de Maio, que foi criado logo após a chacina de jovens das periferias, da periferia de São Paulo, em maio de 2006, e as mães dessas pessoas que foram mortas, a maior parte jovens, negros da periferia de São Paulo, fundaram um movimento de denúncia, de procura da justiça. Essas pessoas que não foram levadas aos direitos humanos, né? Elas foram empurradas, uma situação na vida dela, esse sentimento de injustiça com uma determinada situação, as impulsionaram a trabalhar com a pauta, a se engajar nessa pauta. Então, acho que os principais movimentos hoje de direitos humanos, eles estão vinculados, de certa maneira, a alguma violação muito grave, né? Então, as pessoas, elas são levadas até a trabalhar com a pauta, a se tornarem ativistas, e isso, de certo modo, também atrai, né, um risco às suas vidas. Então, isso faz com que o Brasil seja um país com um número enorme de mortes de defensores de direitos humanos. Então, meio que um ciclo aí, né? Então, isso é uma coisa bem importante quando a gente está falando de direitos humanos no Brasil. Jeff, você conseguiria analisar assim, porque você, novamente falando de amplitude, se a gente pegar assim, eu até vi você falando uma coisa nesse sentido, vamos ver se me confirma se é isso mesmo. Quando a gente está falando de amplitude, então assim, você dificilmente vai encontrar na rua, procurando assim pelo acaso, uma pessoa que você tope com ela e fala assim, você é a favor de que alguém passe fome? Dificilmente você vai encontrar alguém que fale, eu sou a favor sim, tem que passar fome. E, ao mesmo tempo, você vê uma forte propaganda para pessoas não entender a questão da violência urbana. Você conseguiria ver, assim, falar assim pra gente, existe um trabalho sistemático para se gerar confusão, por exemplo, na questão da violência urbana, assim, para confundir a opinião pública, né, nessa questão dos direitos humanos? Não, sem sombra de dúvida. Acho que talvez um dos principais desafios, né, acho que não só no Brasil, né, no mundo, mas pensando no contexto brasileiro, a gente tem um desafio aí até narrativo e de comunicação, né, e de desmistificar um pouco, né, essas ideias que elas ficam pairando no debate político, né, e o último ciclo eleitoral do ano passado, acho que ele ajudou a impulsionar e a levar a postos de poder pessoas que eram grandes propagadores dessas ideias, que elas não têm muito laço na realidade. É justamente a gente tentar desmistificar, até utilizando dados, né, e tentando utilizar, enfim, dialogar mesmo com as pessoas a respeito dos temas. Então, a questão da violência urbana, né, acho que é um caso exemplar quando a gente está falando a respeito disso, né, e há muitas organizações trabalhando com a pauta de segurança pública e combate à violência urbana, e tem produzido muitos dados a respeito, tem produzido estudos, tem feito levantamentos, tem tentado, de certa forma, utilizar essas informações para contribuir para o debate público, né, até para contribuir para a formulação de políticas públicas a respeito do tema. E essas visões, de certa forma, elas acabam sendo um pouco capturadas, né, por essa polarização simplificadora, né. Então, para usar um exemplo super recente, é esse debate a respeito da ampliação do porte e posse de armas de fogo, né. Então, foi vendida a ideia de que você ter uma população mais armada, você vai reduzir os índices de violência, né? E aí tem diversos estudos mostrando, talvez a referência nesse tema seja o Daniel Cerqueira, que é um pesquisador do IPEA, que ele tem um estudo muito importante associando o aumento dos índices de violência à quantidade de armas circulando na sociedade, né? Então ele faz uma correlação ali
E a gente tem, né, análises das políticas que foram implementadas, aí pode pensar, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, né, que foi aprovado em 2003. A gente tem, isso é facilmente encontrado no Google, a gente tinha uma série histórica, né, de aumento da taxa de mortalidade por 100 mil pessoas, um crescimento assim, quase 10% por ano nos 3, 4 anos antes de 2003, que foi quando foi aprovada essa legislação. Né? E no ano seguinte, a primeira queda na série histórica aconteceu no ano seguinte à aprovação do Estatuto. Né? Depois começou a subir novamente, mas com um crescimento com uma taxa menor à taxa que a gente tinha antes do Estatuto. Né? E aí você vê esse gráfico, ele é muito impactante. Né? Você vê que teve uma redução aí, né? E aí quem tem essa pauta um pouco, né, de defender que a arma, na verdade, ela é responsável, ter mais armas na sociedade vai reduzir a violência, ela fala, olha só, olha o gráfico, está crescendo, então quer dizer que não resolveu nada, né, porque, e aí a gente tem o próprio ministro Sérgio Moro, uma entrevista recente, ele deu uma declaração falando isso, que o Estatuto ele não teve impacto nenhum na redução da violência, né? Então você vê esse gráfico, não, mas tem alguma coisa, poderia ter um impacto maior, eventualmente, você pode discutir o que levou a queda a não ser tão acentuada, não ser uma queda sustentada no tempo, mas o fato é que teve uma queda. É que a gente não sabe com quem ele conversa, né? Para deixar uma reticência então. Aqui. Mas uma coisa que eu queria saber se você chega a estudar, Jeff, porque acho que eu até me expressei mal na pergunta anterior. Mas o que eu acho interessante nessa questão é como que a propaganda consegue deixar a gente contra a gente mesmo. Na questão da fome isso talvez não aconteça tanto, mas na questão da violência acontece muito, né? Tipo, vocês chegam a estudar isso, como que... Porque você tá lá discutindo dados, trazendo coisas super embasadas, mas eu não esqueço uma vez que aconteceu na Jovem Pan, o Haddad levou alguns dados sobre redução de mortalidade no trânsito e explicou a questão da velocidade, e aí o cara falou assim, mas eu não acredito nisso. Como que a propaganda chega num ponto que a pessoa para de acreditar nos dados? Vocês chegam a analisar essa conjuntura meio estrutural de negação, vocês chegam a pensar nisso? E isso é um desafio novo. Porque, exatamente, é uma coisa nova, né? Sim, uma parte importante, né? Esse é um debate a respeito da própria da legitimidade do terceiro setor, ou a legitimidade do trabalho de organizações não governamentais, né? Enfim, né? Todo mundo que trabalha em ONG de direitos humanos já ouviu muitas vezes falar assim, não, mas enfim, quem são vocês para falar a respeito de determinado tema, né? Quem são vocês para falar que a coisa tem que ser assim e não assado, né? E contrapor, por exemplo, o que está falando um parlamentar, ou um governador, ou um presidente, que são pessoas que foram eleitas, né? Então ele foi eleito com essa pauta, então ele tem que falar isso mesmo, então ele está prestando contas, né? E a quem vocês, né, do terceiro setor, ONGs, a quem vocês prestam contas, né? E é um debate a respeito sobre qual é a legitimidade desses atores, né, para falar a respeito desses temas. E a legitimidade desses atores é justamente desse conhecimento técnico que é produzido. Né? Estudo de uma vida, então, né? Quem trabalha em ONG, ele não recebe voto, né? Não são pessoas que foram eleitas pelo povo. Então, a questão a legitimidade, a participação no cenário político desses atores, ela é tanto mais relevante quanto forem tecnicamente embasados os seus posicionamentos. Então não é à toa que essas diversas organizações, elas têm produzido estudos, elas têm realizado eventos, eles têm participado de debate, muitas vezes com uma metodologia que ela é colocada à revisão dos pares, de modo que sejam feitas críticas, sim, à metodologia utilizada, e isso é super saudável, né? Mas a pauta, a razão de ser, ela está baseada, a legitimidade dela está baseada na robustez dessas informações técnicas. Ela é produtiva, né? Não destrutiva, né? Isso. Aí o desafio que você colocou nessa pergunta é justamente esse. Se esse é o ativo dessas organizações, que é trazer os elementos técnicos, essa análise técnica para o debate político,
Se isso é colocado em xeque, né, aí você coloca em xeque a própria organização, a própria razão dela ser, né? Uhum. Então você apresenta os dados, e aí a pessoa fala, não acredito nos seus dados. Aí você fala, não, mas... Enfim, essa não é uma resposta válida, eu não acredito nos dados, porque a resposta válida é você analisar os dados e falar, não, eu discordo dos dados porque a metodologia que vocês usaram, ela é incorreta, vocês estão fazendo uma relação de causalidade que ela não tem base. Ela é inválida, então vocês estão chegando a uma conclusão baseada em pressupostos errados. Essa é a crítica ideal, né? A gente trabalha um pouco nessa dinâmica. Aí quando a pessoa fala que ela não acredita, né, não é uma questão de acreditar nos dados, é questão de você debater os dados, né? Então o desafio é esse, porque é uma outra linguagem, não é uma questão de crença, né? Uhum. É uma questão de análise de dados e debate a respeito de informações, né? Então tem uma desonestidade nesse argumento que é difícil de lidar, né? Sim, então, é uma outra linguagem, exato, sabe? Porque você não tem o que responder. Eu não acredito, mas dá pra acreditar. Eu não acredito no que você tá falando, isso sim. A questão da Terra é plana, né? Fala, não, tem estudos, não é possível. Algumas pessoas já foram lá em cima. Verdade, né? Tem experimentos mostrando. Então, não acredito, mas não é que seja acreditar, né? Ô Jeff, enfim. Jeff, mudando um pouquinho de rumo assim da conversa, eu acho que para quem vai trabalhar nesse campo não é nenhum mistério as dificuldades que vai se enfrentar. Mesmo quando se trabalha especificamente só no terceiro setor. Mas aí você fez uma pontuação que eu achei muito importante, que o ativista, ele geralmente ele não é político. Então assim, esse ativista ele já sabe do perigo que ele vai lidar quando ele vai mexer em certas questões. Mas recentemente eu acho que o ativismo ele começou a ser mais político no sentido eleitoral mesmo, né? Começaram a se eleger pessoas que têm essa experiência, e eu acho que o baque da morte da Marielle foi, acho que, obviamente outros ativistas no Brasil são mortos e assassinados, mas esse baque, de quando o ativismo e política se misturam e produzir esse resultado de uma execução, como que isso caiu para a comunidade que trabalha com direitos humanos? Então, mas acho que só, talvez, a minha fala anterior eu tenha me expressado mal. Eu acho que, assim, no meu entender, uma pessoa que trabalha com direitos humanos, ela é uma pessoa que trabalha politicamente. Sim, né? Acho que vamos diferenciar política eleitoral e a política do dia a dia, exato. Sim, não, perfeito, né? Acho que existe um debate a respeito disso, né? As organizações, elas trabalham politicamente para influenciar o debate político, para deixá-lo, enfim, mais de acordo com esses pressupostos de direitos humanos. Então isso é informação, mas nem sempre elas utilizam a estratégia eleitoral. Isso. Né? Inclusive os representantes, eles às vezes são aliados, ou são as pessoas que devem ser contrapostas, porque elas estão propagando essas visões que elas são contrárias a esses princípios. Mas o fato é que realmente, né, nos últimos tempos a gente tem visto diversos desses atores que trabalham politicamente com direitos humanos fora do contexto partidário, eleitoral, cada vez ganhando mais espaço dentro, né, das próprias estruturas, sendo eleitos para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas, para a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e isso faz com que elas ganhem, de certa maneira, uma influência no debate político, né, como legisladoras ou como, enfim, parlamentares, né, que tem uma série de instrumentos que podem, de certo modo, dificultar a vida de pessoas que violam direitos humanos. Isso vai atrair uma oposição, né? Vai atrair, enfim, ameaças, né? E que é uma coisa que os defensores de direitos humanos, né? Acho que isso daria para estabelecer uma relação de causalidade, né? O quanto mais incômodo esse defensor causa, né? Que também é uma métrica de sucesso, né? Ele está causando incômodo porque a mensagem dele, ela está mudando alguma coisa, né? Ela está causando mudança nas estruturas. Então, quanto mais incômodo, mais ameaçada ela vai ficar, né?
E aí é um debate importante, né? O assassinato, né, da Marielle Franco, ele colocou isso no debate público de uma forma assim claríssima, né? Mas não foi o primeiro, né? Essa semana acho que também é importante. Recentemente se questionou, por exemplo, o legado de Chico Mendes, né? Também defensor de direitos humanos e ambientais, que foi assassinado por conta da sua atuação na pauta, porque ele causava incômodo, que ele estava mudando as estruturas. Então, quanto mais incômodo você causa, mais você vai estar na linha de frente, né? Então, e aí existe aí também um paradoxo, né? Porque, como eu falei, né, o Brasil tem diversos rankings, né? A Global Witness, que é uma organização, uma ONG internacional que faz esse levantamento anualmente, coloca o Brasil como sendo o lugar mais perigoso do mundo para você ser um defensor de direitos humanos e ambientais, né? Acho que o último dado, achei mais de 50, de 2017, mais de 50 defensores de direitos humanos e ambientais mortos no Brasil. Primeiro no mundo, caramba. Sim, caramba. No mundo. E muitos desses, né, e esse ranking especificamente, ele leva em conta principalmente pessoas que foram mortas em contexto de luta por terra, né? Então, desconsiderando inclusive pessoas que mortas enfim, nas cidades por conta da violência urbana e que são defensores de direitos que foram assassinados, como o caso da própria Marielle Franco. Mas isso, né, essa realidade de defensores sendo ameaçados e mortos é uma constante, né, desde o Chico Mendes e antes disso, né, e acho que o grau de inflexão dessa situação com a Marielle Franco é justamente uma pessoa que ela ultrapassou, né, essa camada da utilização da atuação política em direitos humanos, né, como ativista que ela era, e ela ultrapassou essa marca de fazer esse ativismo como uma parlamentar eleita, né, utilizando o mandato popular, e mesmo essa situação que deveria ser uma garantia de proteção até, não foi o suficiente para protegê-la, né? Então isso é uma coisa gravíssima, né? Porque isso também isso mostra que até o próprio tecido da democracia ele está meio esgarçado, né? Quando a pessoa mesmo parlamentar o cargo, né? Ela não foi o suficiente para protegê-la, né? Da sua atuação. Você comenta, Jeff, que democracia, não sei se vai cortar muito o assunto, mas estava vendo comentários sobre como a democracia e direitos humanos caminham meio lado a lado. E você falou justamente do tecido da democracia. E uma sensação que eu tive, especialmente nessas eleições, foi que, tipo, por motivos eleitorais, ele foi levado ao limite, tipo, do desrespeito mesmo à democracia, né? Então, tipo, não é coincidência mesmo que a gente vê quando a democracia foi levada ao limite dela, desde a redemocratização no Brasil, de você ter uma eleição que pode chegar a ser considerada fraudulenta pelo tanto de ilegalidade que envolveu, que se teve no processo, não é coincidência que os direitos humanos tenham se desvalorizado junto, né? Sem dúvida. Não, a relação ela é imediata e super importante, né? Se você tem falhas, né, na democracia, se a democracia ela é uma democracia fragilizada, você vai ter um impacto imediato no respeito aos direitos humanos, né? É uma coisa bem distinta, né? O respeito aos direitos humanos, inclusive, pode ser entendido como sendo um dos elementos necessários para você considerar que é uma democracia plena, né? Então, tem vários aspectos que a gente pode falar sobre isso, mas talvez que acho que é uma coisa que geralmente surge no debate político de uma forma um pouco, não sei, distorcida, né, mas simplificada, né, de uma forma simplória, por exemplo, falar que a democracia, a regra principal da democracia é que a maioria ela decide tudo, né, então a pessoa ela foi eleita, então o povo garantiu um mandato porque escolheu ela, deu a maior parte dos votos a ela, e esse mandato ele é enfim, ele é meio absoluto, como né? se fosse uma carta branca dada, né? Não é bem assim.
Isso, se você é a parte que perdeu, né, nesse processo eleitoral, você não tem outra escolha a não ser aceitar tudo aquilo que a maioria decidiu, né? E isso, a democracia, né, um dos elementos, é claro que a questão da regra da maioria é um elemento fundamental, né, da soberania popular, está super presente, mas um aspecto também da democracia é justamente a garantia de direitos dos grupos minoritários, né? Então, mesmo você é um grupo minoritário dentro do Estado, né, mesmo que a sua posição política dentro desse Estado ela não seja majoritária, aquele grupo majoritário ele não pode esmagar, ele não pode tirar direitos dessa minoria, né? E é uma regra parece até meio lógica, né? Se você pensar que eventualmente numa democracia, eventualmente aquele grupo que hoje é majoritário, ele pode ser que depois, daqui a alguns anos, ele vira um minoritário. Exato. O que melhor do que estabelecer uma regra é que você não vai ser esmagado quando você for minoria. Então, quando eu for maioria, eu vou garantir que a minoria ela seja respeitada também. Se você não conseguir entender se você não tiver a empatia mínima, pelo menos você tem o pragmatismo de saber que você será respeitado no futuro, né? Exatamente. Então, essa pauta, acho que ela está muito presente, né? E está muito ligada à questão de direitos humanos, porque vários desses grupos minoritários, né? E aí você pode falar até politicamente minoritários, não numericamente. Então, quando a gente fala em direitos às mulheres, direitos a grupos LGBT, direitos a pessoas afrodescendentes, são pessoas que são contingentes demográficos que são majoritários, né? Por exemplo, há mais mulheres do que homens hoje no Brasil, mas são grupos que são politicamente minoritários ou são vulnerabilizados, né? Enfim, uma gama ampla de fatores, né, históricos e culturais. Mas o fato essas pessoas, elas têm elas são minoritárias no debate político, né? Então, essas pessoas têm uma série de direitos que elas têm que ser garantidos, mesmo que essa posição delas, elas não encontrem respaldo, né, enfim, nos governos que majoritariamente escolheram uma outra opção. E aí que entra, por exemplo, o próprio papel do Supremo Tribunal Federal, né, como sendo uma voz contra-majoritária, né, que ele está ali para preservar o que diz a Constituição, ainda que a maioria da população tenha eleito alguém que tem uma posição contrária ao que a Constituição fala. Então tem algumas amarras ali que elas garantem que esses grupos eles vão ter os seus direitos preservados ou que eles vão ser simplesmente dizimados, né, do debate político até, enfim, dizimados literalmente. Do campo físico, né? Sem querer cortar de novo o assunto, mas pra ninguém falar que... Pra ninguém te acusar de que não sabe exatamente o que você faz, eu queria que você contasse um pouquinho agora, conceituamos algumas coisas aqui, demos uma fala sobre o cenário brasileiro. Eu queria que você desse uma explicada no seu dia a dia no Conectas, assim, o que você faz no seu dia a dia. Eu queria muito saber, por exemplo, da importância da sua conta no Twitter, que você é super ativo, sempre postando lei, criando a sua própria pauta ali, a sua própria agenda. Eu acho que a conta de Twitter é muito legal, porque o Twitter geralmente é as pessoas replicando coisas e parece que você senta lá e vai tocando a sua própria pauta. Eu acho isso muito interessante. Eu queria que você contasse do seu dia a dia, do seu trabalho atual. E se você quiser voltar um pouquinho nas coisas que você já fez também, fica à vontade. Posso talvez começar com o que eu já fiz. Acho que tem só um elemento, né, da trajetória, né? Eu sou de São Paulo, né, da São Paulo capital. Legal. A minha vida toda foi no bairro da Penha, na Zona Leste, aqui de São Paulo. E antes de entrar na faculdade de Direito, né, eu fiz curso técnico, né? Fiz escola técnica do que antes era chamado processamento de dados, né? Agora acho que eles batizaram cursos técnicos de informática, mas antes o nome era processamento de dados. Então, até antes de entrar na faculdade de Direito, eu já trabalhava como programador, né? Fazendo programas de computador. Legal. Profissionalmente. E aí, ao longo da faculdade de Direito, eu acabei saindo dessa área, né, da programação e cheguei a estagiar até na parte de Direito mesmo. E assim que eu terminei a faculdade, né, por uma série de motivos, eu acabei voltando para trabalhar com informática. Aí eu trabalhei mais 6 anos, 7 anos como programador.
Então, durante todo esse período que eu estava profissionalmente trabalhando com uma pauta que não era direitos humanos, eu estava tentando fazer a minha atuação em direitos humanos por outros meios, né? Que legal. O ganha-pão, ele vinha de uma outra atividade que não aquela atividade principal, que era, enfim, trabalhar com direitos humanos, participar do debate público a respeito do tema. E aí eu fiz algumas consultorias, inclusive, na área de direitos humanos e tal, e aí foi a própria questão da entrar no doutorado, a respeito doutorado em Direito Internacional, que foi uma coisa que eu sempre levei em paralelo. Eu comecei a trabalhar full time com direitos humanos, aí, enfim, ativista profissional de direitos humanos, profissional porque, enfim, né, eu sou remunerado pelo meu trabalho com direitos humanos, então existe essa figura, né, você pode viver de direitos humanos, a partir de 2013. E aí trabalhando muito, né, e aí falando um pouco do trabalho que eu faço hoje na organização que eu estou, né, Conecta Direitos Humanos, que é uma organização generalista de direitos humanos, né, tem uma pauta ampla, né, de defesa dos direitos humanos e da democracia no Brasil e no sul global, né, e ela trabalha com uma série de ferramentas. Aí tem estratégias jurídicas de litígio propriamente dito, de participação no debate público a respeito de pautas de direitos humanos no âmbito jurídico. Então, por exemplo, as ações que chegam ao STF a respeito de pautas constitucionais, a respeito de direitos humanos. Então, a gente participa como a figura que é conhecida como amicus curiae, que é meio a tradução de, sei lá, amigos da corte, que você pode apresentar um escrito técnico a uma pauta que está sendo debatida no Supremo, de forma a levar elementos que vão, de certa maneira, ajudar os ministros a tomarem uma posição a respeito daquela temática. Entendi. Mais uma vez, aquilo que eu falei, né? A legitimidade de ONGs é justamente do conhecimento técnico que ela leva para o debate público. Então, esse tipo de coisa que é um tipo de coisa que organizações de direitos humanos faz, né? Tentar influenciar o debate jurídico a respeito de temas por meio de amicus curiae. Outra forma é tentar contribuir, né, para a formulação de políticas públicas. E aí por uma série de instrumentos possíveis. Um deles é participar do debate de elaboração legislativa, né, acompanhar a elaboração de leis, participar de audiências públicas, apresentar notas técnicas, requerer informações a parlamentares. Enfim, essa parte de acompanhar a pauta, de tentar, de certa forma, levar elementos que estejam alinhados com a temática de direitos humanos é um fator importante de atuação. E vale notar aí que todas essas ferramentas que você falou, de novo, intimamente ligado com democracia, né? Com abertura, é um instrumental amplamente democrático, né? Exatamente. E aí acho que tem até... talvez há tanto desconhecimento a respeito dessa estrutura, né, de participação, que as pessoas são levadas até a, de certa forma, tirar o crédito, né? Então, assim, uma parte do descrédito até da classe política, né, o descrédito que existe com relação à Câmara, ao Senado, à presidência, em parte, acho que tem também uma questão aí que as pessoas não entendem o que eles fazem, né? Sim. Parece que, enfim, as pessoas têm um salário gigantesco, um salário altíssimo, e não tem essa contrapartida, né? O que eles estão fazendo esse tempo todo? Eles trabalham 3 dias por semana. Qual é a função? E talvez até conhecer, né, a quantidade de coisas que eles são, as atribuições que eles têm, a importância que essas atribuições elas têm na vida das pessoas. Talvez a gente valorizasse esses cargos, né, e cobrasse mais também, sabe? Sim. Né, a gente não tivesse um parlamentar que ficou 30 anos aprovando 2 projetos de lei. Né? O que ele ficou fazendo todo o tempo? Tem que cobrar as pessoas, tem que saber os instrumentos, tem que estar nas audiências. Tentem adivinhar de quem que o Jeff acabou de falar, hein? Fica aí o desafio, se você souber, depois comenta com a gente. Esse tipo de coisa é algo que organizações de direitos humanos, do terceiro setor, faz, porque monitorar esses instrumentos, né? Então, tem esse papel também democrático dessas organizações, né? Só em democracias é possível você ter entes
que não são do governo, entes que não visam lucro, que estão ali atuando justamente para poder pautar temas com pautas de direitos humanos no debate político, né? Porque isso, de certa maneira, o político ele pode dizer, nossa, esse pessoal só vai causar problema. Eu não quero problema para mim, então eu vou limitar a atuação deles. Então isso não é uma democracia. Exato. A democracia é você lidar com esse contraditório, é você ter essa possibilidade de ter organizações que fazem esse tipo de controle, né? Isso é trivial na democracia, né? Então... E acho que um segundo elemento é a questão da ausência da necessidade do lucro. Eu acho muito importante. Eu acho que, para quem ainda não se atentou a isso, pense no que acontece nesses desastres trabalhistas que tivemos no Brasil recentemente. Eu acho que é um ponto, né? Sim. Quando se porque eu acho que assim, eu até queria te perguntar, sendo mais objetivo na pergunta, o campo dos direitos humanos, ele chega a ser ameaçado por organizações que vão agir justamente com esse interesse de capital, de financeiro? Essa é uma das ameaças que paira o campo, ou não? Sem dúvida. Eu acho que é uma ótima pergunta. Acho que porque é muito fácil camuflar por exemplo, o Conectas ele tem um visual, ele tem uma identidade. Uma empresa pegar essa identidade para agir com interesses financeiros é muito simples, né? Nesse sentido, é uma coisa possível. O que eu ia falar é que acho que isso também é uma coisa bem, bem importante. Acho que, inclusive, no atual contexto que a gente está, né, você citou o exemplo até dessa influência, né, do capital um pouco na pauta, né, e um dos temas que a gente tem trabalhado, um tema, na verdade, que tem ganhado bastante importância no movimento de direitos humanos no Brasil e no mundo, é justamente pensar no papel, por exemplo, das empresas, né, como violadoras de direitos humanos, né, ou violadoras ou garantidoras, né, a responsabilidade que as empresas devem ter em respeitar direitos humanos. Geralmente, quando a gente está falando dessa pauta de direitos humanos, né, a gente está tradicionalmente pensando do outro lado o Estado, né? Então o Estado é violador quando ele coloca em uma cela que cabe 20 pessoas, ele coloca 200. Ele que é violador de direitos humanos, porque ele tem a custódia daquelas pessoas. Quando um agente policial vai e executa uma pessoa, o agente policial ele está atuando como se fosse o Estado. Então é sempre o Estado, tradicionalmente, que é a pessoa que está do outro lado, né? E tem ganhado muita importância justamente pensar nesses outros atores e o papel que eles têm como sendo respeitadores ou violadores de direitos humanos, e aí colocando o papel principalmente das empresas. E aí, pensando no contexto atual do Brasil, né, essas grandes rompimentos de barragem, Mariana em 2015 e agora em Brumadinho em 2019, né, o papel dessas empresas, né, imagina, uma barragem de rejeitos que era propriedade de uma multinacional sediada no Brasil, causou mais, enfim, 200 mortes, não estou acompanhando o número agora, mas... Tá quase chegando em 200, acho que a previsão é que chega em 300, né, ainda tá nesse processo de busca ainda, né? E o rio morto, né, ecossistemas contaminados por pelo menos 200 anos, pessoas sem água, pessoas que perderam seu modo de vida tradicional, a escala do dano causado por um ator privado, né? Então, aí tem uma camada de responsabilidade que você pode atribuir ao Estado, e aí aquilo que você mencionou anteriormente, né, pela falha do Estado em fiscalizar esse tipo de situação, né? A falha de controle do Estado, né? E aí a falha de controle também muitas vezes é decorrente de uma captura por parte de atores privados, né? Que influenciaram de forma ilegítima o debate, influenciaram fechando espaços de participação, e também principalmente o papel das próprias empresas, né? Que subnotificaram a respeito das situações, que minimizaram os riscos que estavam envolvidos, e que mesmo depois de uma situação de desastre como essa, tem uma postura super resistente em remediar, fazer a reparação integral das pessoas, de proporcionar acesso à justiça a essas pessoas. Então, é um conjunto muito grande de violações, nos quais atores privados, empresas, têm um papel super importante. Haja trabalho.
Sim, e acho que isso é inclusão é uma oportunidade, né? Porque a gente fala, por exemplo, né? Vai debater a questão do superencarceramento no Brasil. Você pode andar pela Paulista agora e parar uma pessoa e perguntar sobre o tema. Tem uma probabilidade muito grande da pessoa falar que, enfim, não está nem aí para essa pauta, que direitos humanos, vocês só querem defender bandido, que é um absurdo isso, é uma perda de tempo parar ela para falar a respeito desse tema. Agora, se você falar o que você acha da violação de direitos humanos causada pela empresa X por conta desse rompimento de barragem, a coisa vai mudar. A pessoa vai falar, nossa, isso é direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos eles deveriam focar nisso. Porque é um absurdo, é uma injustiça. Então, acho que tem um pouco um desafio nosso também, né, de pegar essas oportunidades, né. Não me entenda mal de falar que é uma tragédia, é uma oportunidade, mas no sentido de falar que as pessoas elas têm esse sentimento de insatisfação com a injustiça, né? Sim, eu acho que... não, a oportunidade nesse caso não é uma oportunidade boa, não é uma oportunidade justamente não é uma oportunidade naquele sentido de levar um troco, né? É uma oportunidade no sentido de ganho, deu pra entender. E é isso, acho que a pauta de direitos humanos... Jeff, acho que uma coisa que, desculpa te cortar, quando a gente fala justamente desses casamentos entre, quer dizer, quando a gente fala entre Estado e empresas, um casamento é interessante na questão de novo, voltando do encarceramento em massa, é a presença de empresas privadas, né? Sem dúvida. Então, essa questão da privatização, é um passo seguinte que geralmente a gente não observa, né? A sociedade está alheia a essa discussão, mas, tipo, se o encarceramento em massa continuar, a tendência é quase como se eu estivesse criando um mercado, né? Tipo, ó, tá faltando gente aí pra trabalhar nesse mercado? Pera aí que eu vou empurrar umas 300 mil pessoas aí pra você. Não, exatamente. E aí, mais uma vez, né? O dano que pode ser causado, né, na sociedade, né? No estabelecimento de políticas públicas que estão sendo pensadas ou que estão sendo implementadas hoje de forma imperfeita, mas que poderiam ser aprimoradas, de você jogar algumas pautas como essa sem analisar os dados e não pensar nas consequências, e você não ter talvez uma leitura até mais de contexto, né? Então, presídios são um problema para o Estado, né? Por que uma forma fácil de resolver isso? Não, vamos dar para a iniciativa privada, né? Mas eles começam a pensar que quanto mais pessoas tiverem presas, mais lucro ela vai ter. Então, o Estado, que ele já prende muita gente, ele vai ter um incentivo econômico, e esses atores privados eles vão atuar para que a formulação de políticas ela incentive a ter mais pessoas presas, o dano que vai ser causado na situação. É bizarro. Então, e tem muitos dados, a gente pode mas isso é um exercício de futurologia. Você está falando uma coisa dessa porque você tirou da sua cabeça. Não, tem estudos em outros países, Estados Unidos, estudos falando da correlação em centros de detenção privados e a detenção de pessoas migrantes, sabe? Você prende as pessoas migrantes na fronteira justamente porque você vai proporcionar lucro para aquela contratada. Então, a política toda ela fica capturada, né, por esse elemento econômico, né? Então, esses são elementos que têm que ser levados em consideração, né, para um debate sério. Jeff, vamos aproveitar a sua experiência com direito internacional. Chegaram duas perguntas, do Samir Salim e da Isadora. Eu vou ler as duas. Elas são uma é mais para o direito internacional e a outra é direito internacional mais Brasil. Então, aí você usa a sua experiência para responder. Vou ler a do Samir primeiro. Vamos lá. Queria saber do real impacto das organizações internacionais em países que parecem blindados aos direitos humanos. Arábia Saudita, Catar, China. E como mobilizações online digitais impactam nessas questões. Aí o Samir comenta, tem a sensação de que é muita denúncia e pouca efetividade. Aí a Isadora aproveitou e complementou a pergunta. Como que o Brasil tem respondido aos questionamentos e pedidos de comissões
como as Interamericana de Direitos Humanos, no caso de claras violações dos direitos humanos, como o caso da Marielle. Porque a sensação da Isadora a sensação é que esses pedidos, como o da ONU, da OEA e da própria Comissão Interamericana, não são levados a sério. Como que você percebe a relação do Brasil com essas organizações? Ótimas perguntas. A primeira do Salim, mais uma vez, né, eu acho que falar em direitos humanos, ele está intrinsecamente, é uma possibilidade que ela é cada vez mais, enfim, é tanto mais potente quanto mais democrático for o país no qual você está falando a respeito do tema, né? E esse desafio de falar a respeito de direitos humanos em alguns países fechados, né, é um desafio de você utilizar outras ferramentas, né? Utilizar, por exemplo, o próprio fato da globalização, né? E a gente utiliza o que a gente estava falando antes a respeito do papel dos atores privados, né? O papel das empresas, né? Elas têm crescido na sua abrangência, no seu poder financeiro, econômico e até poder político, né, ao redor do mundo. E elas estão, por exemplo, em países que muitos deles a gente nem pode falar que são democracias, né? Então, nos países que você mencionou, falando um exemplo específico, que é um tema que especificamente eu tenho trabalhado há alguns tempos, que é um pouco a questão do controle do comércio internacional de armas, o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, né, um país super fechado, nenhum ranking sério você vai considerar que a Arábia Saudita ela se enquadra num conceito de democracia plena, né? Bom, a Arábia Saudita é hoje o maior importador de armas do mundo. Uau. É o maior comprador de armas do mundo. Compra de todos os países, muito dos Estados Unidos, muito do Reino Unido. O Brasil está nessa? E do Brasil também. O ano retrasado, né, 2017, o Brasil foi... A Arábia Saudita foi o principal destino de armas vendidas pelo Brasil. Desbancou os Estados Unidos, que nos últimos 10 anos, acho que quase todos eles, os Estados Unidos é o principal destino das armas que o Brasil vende. Uau. Mas é o que acontece. A Arábia Saudita está envolvida na guerra no Iêmen, né? E tem diversos relatos, tem comissões que foram estabelecidas para investigar ataques, investigar algumas práticas que têm sido realizadas na guerra no Iêmen, e há algumas manifestações até da própria ONU indicando que há alguns desses ataques que podem caracterizar crimes de guerra, né? Crimes de guerra, por exemplo, em situações em que houve, por exemplo, bombardeio de hospitais, né? Uhum. Ou pessoas, combatentes que se renderam e foram assassinadas assim mesmo. Então, tem algumas dessas regras, né, do direito internacional humanitário que a violação delas, ela demonstra que o Estado ele não é uma democracia, ou que ele não respeita nem as regras mínimas dos conflitos. O que acontece? No caso da Arábia Saudita especificamente, como eu falei, né, eles estão conectados no mundo todo por conta desse vínculo de aquisição de armas, né? Então, por exemplo, eles compram armas da Alemanha, compram armas da Suécia, que são grandes exportadores de armas. Uhum. Nesses países, a sociedade civil, nesses países, ciente dessa situação, tem pressionado os seus parlamentares, o governo desses estados, a restringirem a venda de armas para a Arábia Saudita. E tem mecanismos nesses países para limitar essa transferência de armas. Até alguns compromissos internacionais que fala que esses países não podem vender armas para estados, por exemplo, que cometem crimes de guerra, que têm a suspeita de cometer crimes de guerra. Então, o que eu poderia dizer, como você consegue influenciar esses países fechados, é justamente você utilizar as conexões econômicas como forma de você pressionar esses países a mudar de conduta. É um jeito de cercar, claro que né? você não vai conseguir ter uma influência a ponto de
grande o bastante a ponto de você mudar a constituição do outro estado para que vire uma democracia, mas eventualmente você tem esses canais, né, de conseguir influenciar. O caso do Catar, por exemplo, que foi mencionado, né, o Catar especificamente não, mas o Bahrein, né, o vizinho ali, que também é um país super fechado, o governo é de maioria, é uma minoria sunita, a maior parte da população é xiita, os xiitas são perseguidos lá, e no caso do Bahrein, tem um grande prêmio de Fórmula 1 no Bahrein, sim, anualmente, né? Então o que alguns ativistas fazem? Não, na época do grande prêmio, todas as TVs europeias estão lá cobrindo, então vamos utilizar essa visibilidade para mostrar as violações, né? Vamos questionar a FIA, que é a organizadora da Fórmula 1. Aqui, essas grandes empresas, né, multinacionais, geralmente elas têm parâmetros, têm políticas de respeito a direitos humanos, de responsabilidade social e empresarial. Vamos pressionar essas empresas que elas, obviamente, o Bahrein tem um grande prêmio lá, não é por acaso, né? O próprio governo do regime autoritário, ele traz como uma forma de limpar a sua imagem, para falar, olha, nós somos um país normal, nós somos um país que tem um grande prêmio, você vê o autódromo super bonito, bem construído, com design, né, dinamarquês, então é uma forma deles limparem a imagem também. A mensagem para o mundo é, olha aqui, tá tudo funcionando aqui. Tá tudo funcionando bem. A ideia é você justamente reverter isso, né? Pressionar a FIA, que é a organizadora do Grande Prêmio, a implementar as normas de respeito aos direitos humanos. Então quer dizer que vocês não têm problema em organizar um grande prêmio em um país que executa crianças e adolescentes, sem julgamento justo. É assim? Não, então tudo bem. Então a FIA ela não está respeitando os próprios parâmetros que ela estabelece. Perfeito. Quem que anuncia na Fórmula... quem tem as cotas de patrocínio, né, na Fórmula 1? É a Coca-Cola, é a Johnson. Então vamos fazer o seguinte, você que é acionista na Coca-Cola, você está associando a sua marca a uma entidade que não vê problemas, né, no assassinato de crianças, né? Então, é você utilizar esses instrumentos até do próprio capitalismo, né, essas conexões, para jogar visibilidade, né, e utilizar isso, né, a própria questão da opinião pública, né, essas grandes empresas elas têm ações em bolsa, que às vezes as ações em bolsa elas são baseadas em índices de responsabilidade socioambiental, e utilizar esses instrumentos como uma forma de pressão para que elas mudem as suas condutas e elas não se relacionem com governos que têm esse tipo de comportamento. Então acho que isso, eu não sei se isso responde à pergunta do Salim, né, mas uma forma que a gente tem pensado até, né, de utilizar, né, essas ferramentas para aproveitar essa conexão, né, mesmo as ditaduras não têm, todos esses países autocráticos, eles estão no OMC, eles estão querendo se engajar no livre comércio, então utilizar essas ferramentas comerciais e financeiras econômicas como forma de você pressionar também na pauta de direitos humanos. É que é muito aquilo, né, a efetividade mesmo das ações vai ficar mesmo restrita a quem consegue manipular esse fio, né, de isolar comercialmente, isolar algum setor, né, não tem como escapar disso, né, a mobilização ela vai só provocar quem pode fazer isso, né. Isso, ela acaba tendo impacto, é claro que vai ser mais limitado, porque até para reafirmar o que eu falei antes, é uma ditadura, né. Ela vai ser limitada porque os direitos humanos eles só florescem numa democracia, né? Se você fecha espaço democrático, né, você não tem essas condições para que esses direitos a luta pelos direitos humanos ela ganhe voz. E aí até o próprio perigo de a gente ver o fechamento da democracia, né? Porque quando a democracia, né, ela começa a entrar em crise, chega um momento que você não tem mais os instrumentos de você conseguir mantê-la, né? Então é super perigoso, né, quando você começa a ver perseguição a defensores, organizações de direitos humanos, organizações de sociedade civil
sendo colocadas como organizações terroristas. Isso tem acontecido no mundo todo, e o Brasil ele não está longe desse debate. Isso tem acontecido aqui no Brasil também. Então, quando você fecha, né, a democracia, você, de certa forma, mata justamente aqueles atores que têm como principal atribuição e função justamente garantir que a democracia está saudável, né? Então, é a mesma coisa que depois que a pessoa morre, não adianta você dar mais o remédio, né? Então, você tem que garantir que a pessoa esteja o mínimo de esteja saudável minimamente para que eventuais, né, medicamentos, remédios, né, ou efetivos, esses instrumentos possam ajudar ela a ficar mais ainda fortalecida. Quer que eu reembele outra pergunta? Só com relação, o Salim também falou a respeito da questão da mobilização virtual. Dar um exemplo super rápido. Eu acho que a questão da mobilização virtual, né, eu acho que ela é problemática quando ela fica virtual pelo virtual, né, quando ela não está casada com outras estratégias, né. Acho que o importante sempre é tentar casá-la, né, com outros meios de ação. Eu tenho um exemplo muito recente, né, de uma mobilização virtual que ela teve efeitos offline, que é a respeito da super rápido, contexto do estabelecimento da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Ela está funcionando, a gente desviou a Volta Grande do Rio Xingu, causou deslocamento de milhares de pessoas, de povos indígenas, a degradação ambiental, a superpopulação das cidades ao redor, altos índices de violência urbana que foram decorrentes da construção dessa usina hidrelétrica, né? Ok, esse é um contexto à parte que tem sido debatido, criticado e tudo mais. Nesse contexto ainda, há hoje um projeto de criação de um empreendimento de mineração de ouro a céu aberto na mesma região da usina hidrelétrica, ali na Volta Grande do Rio Xingu. Então veja bem, só recapitulando, há um projeto de uma empresa que é canadense chamado Belossan de criar a maior mina de ouro do Brasil. Vai ser uma mina de ouro a céu aberto, não aquelas minas subterrâneas, mina de ouro a céu aberto no Brasil, no meio da Amazônia. Nossa. Pega essa imagem, né? Será que vai causar degradação? Inclusive porque vai ter que ter também uma barragem de rejeitos ali naquela região, no meio da Amazônia. Pensa essa situação. Está sendo super criticado, tem muitas organizações trabalhando para jogar luz ao impacto que um tipo de construção como essa vai ter, de um projeto como esse vai ter. O fato essa empresa é uma companhia que tem ações em bolsa. A VAS criou uma petição virtual para tentar, no Canadá, para falar isso que eu estou falando, né? Porque a empresa é canadense. No Canadá, ninguém tem ideia que tem uma empresa canadense que está no Brasil querendo explorar ouro no meio da Amazônia. E fizeram essa mobilização, petição, justamente para falar, não, assim, super focado, empresa tal que é uma grande acionista da Belossan, que é a companhia canadense. A sua política socioambiental, você está investindo em uma companhia que está degradando, quer degradar a Amazônia, tem morte de defensores e tudo mais. E aí o que aconteceu? Pegaram essas assinaturas, um número bastante grande, e levaram a empresa falando, olha só, a mobilização desse quantidade de pessoas que acha inadequado que você invista na Belossan. E o que aconteceu a empresa resolveu vender as ações que tinha na companhia. Ela foi influenciada a deixar de investir na companhia porque isso contrariava suas políticas. Isso foi incentivado por essa mobilização virtual. Então tem saídas online, sim. Legal. Com relação a outra pergunta sobre qual a influência e o papel dos mecanismos internacionais, foi mencionado a Comissão Interamericana, por exemplo, no caso da Marielle Franco. Mais uma vez, né, eu acho que um pouco a minha área de atuação é o direito internacional e pode parecer um contrassenso, mas
atuar em direito internacional, uma das principais coisas que você acaba vendo é que é uma área como todas as outras e ela não vai resolver sozinha todos os problemas, né? Então, o direito internacional é tanto mais potente quanto mais conjugado ele for com outras estratégias, né? Então, pensar que, por exemplo, uma medida cautelar na Comissão Interamericana, como foi o caso de algum com relação ao caso Marielle, né, existe uma medida cautelar que foi concedida no final do ano passado em favor da Mônica Benício, né, que era a companheira da Marielle Franco. Logo depois foi concedida também uma medida cautelar em favor de Jean Willis. Essas estratégias por si só, elas na verdade elas são incentivadores a que sejam adotadas outras medidas no plano nacional. No caso do Jean Willis, por exemplo, ter essa medida no plano internacional abriu um canal para que ele, Jean Willis, cobrasse providências por parte de autoridades brasileiras, né? Então, ele já tinha notificado a Polícia Federal a respeito do risco de vida, não foi dado os encaminhamentos que a gente poderia considerar como sendo encaminhamentos ideais ou corretos, e aí ele escalou para essa medida no âmbito internacional, que, no final das contas, ela acaba funcionando como sendo mais uma forma de pressão para os mecanismos no âmbito nacional. No caso, por exemplo, do Jean Willis, não funcionou, porque a Polícia Federal, as autoridades do âmbito nacional, acabaram não dando a resposta ideal ou correta o bastante a ponto de fazer com que ele se sentisse seguro, né? Não se sentisse ameaçado, e ele acabou, no final das contas, saindo do país. Então, os sistemas internacionais, eles são tanto mais fortes quanto mais eles forem internalizados ou respeitados e forem conjugados com essas estratégias nacionais. E aí, mais uma vez, se você tem uma democracia em risco, a democracia, de certa forma, ela vai ser resistente a essas constrições internacionais, né? Ela vai falar que a ONU, que a OEA, elas são organizações que têm uma pauta que viola, né, os preceitos nacionais. Os globalistas. Então, isso é um discurso de uma democracia fragilizada, né? Então, garantir que essa fragilização ela não se acentue é uma forma de possibilitar que esses instrumentos eles vão ter impacto também, né? Então as coisas elas estão meio caminhando junto da mesma maneira. Legal, Ale. A gente passou aqui do nosso tempo combinado, mas eu quero fazer uma pergunta que eu fiz para o nosso convidado anterior, o Ale Santos, que você está trabalhando nesse campo, como a gente viu pelas suas respostas, é um campo que já é complexo por si só, em um ambiente, acho que sim, se você pensar um ambiente mais favorável, mais democrático, o seu ambiente de trabalho é complicado. Se você pensa nesse ambiente de risco, a democracia, de constantes ameaças, ele se torna mais complicado. Eu queria que você passasse um pouco da sua visão, assim, de o que você enxerga para o Brasil. Acho que é até bobo te perguntar se você acredita no país, acho que pelas suas ações é lógico que você acredita, mas eu queria que você passasse um pouco dessa visão que você está pensando para o país para daqui adiante. Uma excelente pergunta. Até uma questão pessoal, né? Logo depois do final do segundo turno, né? Eu fiquei com muitas pessoas, né, no país, e muitas pessoas, principalmente no campo que estão atuando com direitos humanos, muito, não só triste, né? Assim, meio desanimado, né? E pensando que todo esse trabalho que tem sido feito, né, não só não deu resultado, como, né, ele está super em xeque, né? Então, será que vale a pena continuar, né, trabalhando com isso? Será que vale a pena investir tempo nessa pauta? Inclusive porque é uma pauta que, no limite, te coloca em risco de vida, né? Então, vale a pena trabalhar com isso. E aí, assim, né, acho que talvez que esses primeiros semanas, né, meses têm mostrado um pouco é que há muita gente trabalhando, há muita gente que sempre trabalhou com essa pauta, sempre foram ativistas no plano
como eu falei, local, ativista no seu condomínio, ativista da sua rua, que cuidava da sua pracinha na frente de casa, que sempre participou das reuniões do conselho do posto de saúde, que tem 2 quadras abaixo da sua casa, que sempre acompanhou os debates na escola dos filhos. E essas pessoas, né, eu acho que elas têm um pouco essa questão de... elas valorizam, né, um espaço, uma sociedade que acha importante esse tipo de ação, né? Então, quando você tem um momento, algumas autoridades falando que são contra todo tipo de ativismo, as autoridades elas estão apontando o dedo para essas pessoas. Então, essas pessoas vão também falar assim, não, mas o que eu fiz de errado, né? Eu também não acho isso correto, não acho isso certo, né? Então, eu acho que talvez uma mensagem, né, desse momento, né, e aí tentando dar uma mensagem otimista, eu acho que a questão de trabalho com direitos humanos, a importância dos direitos humanos, é que você consegue traçar um vínculo com essa insatisfação com a injustiça. E eu acho que nos próximos anos a gente vai ter muitos casos em que a questão da injustiça vai estar muito presente. Eu acho que as pessoas, de forma geral, e acho que o brasileiro também, isso é uma coisa muito presente, as pessoas elas são motivadas a combater a injustiça, de certa forma. Eu acho que aí tem um problema que muitas vezes as pessoas elas estão vendo só o plano super local, então ela não se mobiliza para uma injustiça para uma pessoa que está a quilômetros de distância, mas o fato é que esse sentimento de injustiça, talvez essa conjuntura, vai incentivar as pessoas a olharem essas situações e essa insatisfação ela vai ser uma barreira importante a que a democracia ela se feche ainda mais, né? Então as pessoas elas vão ser levadas, a minha visão otimista, a defenderem, né, esse espaço que elas conquistaram hoje e a defenderem até aquelas pessoas que estão trabalhando para combater outras injustiças. Então eu acho que é algo talvez que dê para tirar de positivo, né? A gente levou uma chacoalhada, né? Mas fomos os primeiros, as pessoas que ficaram chateadas nesse primeiro momento foram aquelas que entenderam o grau de fechamento que a gente está. Mas esse grau ele vai chegar em as outras pessoas e quando essas pessoas também se mobilizarem contra essas injustiças, a gente vai ver que uma multidão, a democracia não é tão frágil assim. Legal, Jeff. Queria te agradecer pela conversa, pelo papo. Passou voando o tempo. Acho que a gente podia falar de várias outras questões aqui. É isso. Então, vamos depois combinar outra conversa, então. Muito obrigado, Jeff. Vamos sim. Muito obrigado, Vinícius. Um abraço. E para quem quiser te seguir no Twitter, sua arroba é JNassim, que é Nascimento até a letra I. Isso, gente. Sigam o Jeff, que ele tá sempre informando, trazendo notícias. É uma arroba fundamental aí. Valeu, Jeff. Obrigado, falou, um abraço. Abração. Alô. E aí, pessoal? Gostaram da entrevista com o Jeff? Espero que tenham gostado. Eu lembro que quando eu gravei ela lá em fevereiro, eu gostei muito do papo que a gente teve. Eu ainda não reouvi o papo enquanto eu tô gravando essa fala. Como eu falei lá na introdução, eu vou editar o episódio depois de fazer tanto a fala do começo quanto o nosso papo aqui após a entrevista. Então, pelo que eu me lembro, foi um papo excelente de novo. Espero que vocês tenham gostado. A ideia do Telefonemas agora é retomar, eu colocar os episódios que estão gravados há um tempo no ar, assim como foi esse episódio do Jeff. Quero colocar alguns outros que já foram gravados, quero gravar novos episódios. E nessa nova configuração do Telefonemas, os episódios vão com um pouco menos de edição. Aliás, com quase nada de edição, porque eu sinto que eu preciso dedicar um tempinho a outros trabalhos, a outras coisas que eu estou fazendo, como o Popload, por exemplo. Eu estou lá fazendo algumas playlists, alguns textos. E como eu demorava muito tempo para editar o podcast, porque eu era muito detalhista, muito perfeccionista ali na edição, isso estava tomando muito tempo. E eu não estava conseguindo conciliar a edição com o trabalho. Então eu vou deixar de editar, vou colocar os episódios da gravação do jeito mais simples possível. Lógico que vai ter alguma ediçãozinha, algumas correções,
mas deixar essa parte mais simples para poder ter a funcionalidade de subir o episódio sem enrolar tanto e sem me atrapalhar nos outros trabalhos, sem me tomar esse tempo que estava tomando por conta de uma edição muito detalhada que dá muito trabalho, entre outras questões, até porque o podcast é gravado por celular, por Skype, então as correções demoravam muito porque tinha muita correção para fazer. Então os episódios agora vão um pouquinho mais crus, digamos assim, mas o conteúdo, a qualidade de conteúdo vou tentar prometer aqui que vai continuar mesmo. Talvez a gente perca um pouquinho da qualidade do áudio, mas as entrevistas, todos os objetivos que a gente tem no Telefonemas nessas quase 50 edições permanecem. Acho que essa é a principal modificação que eu tenho para contar aqui nessa retomada. Mais assuntos a gente vai falando com os próximos episódios. Quero logo já editar o próximo, publicar o próximo. E é isso. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado do papo com o Jeff. Comentem comigo lá no Twitter, na hashtag Telefonemas. Mandem e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Eu sei que chegou um e-mail aqui, deixa eu ver rapidinho. O nosso ouvinte mandou um e-mail aqui, quer ver? Aqui achei. O e-mail do Edson, que ele mandou lá no dia 9 de maio, perguntando se o podcast ia voltar ao ar. Edson, voltamos ao ar. Então quero mandar um abraço pra você e também mandar um abraço pra todo mundo que tava na espera por novos episódios do Telefonemas. Essas pessoas existem, acreditem. Eu sei que vocês estão aí. Esse episódio é pra vocês, pro Edson também, que mandou um e-mail. Então façam como ele, mandem e-mails, mandem twitters lá na hashtag. E tem mais alguma coisa pra dizer? Acho que não. Então nos falamos na próxima edição do Telefonemas, certo? Até lá!